Na aula de hoje, nós vamos falar sobre máquinas térmicas e termoelétricas. Máquinas térmicas. O fogo produz o calor e o metal transmite esse calor. Como resultado, todos eles transferem essa energia, por meio do calor, para suas vizinhanças, tanto para o ambiente quanto para outro corpo nas proximidades. Há, em essência, três formas de calor: calor por radiação, por convecção e por condução. As máquinas térmicas são dispositivos capazes de transformar energia térmica em trabalho mecânico. Mas o que caracteriza uma máquina? Máquina é um dispositivo que utiliza a energia de trabalho para atingir um objetivo pré-determinado. Na física, é todo e qualquer dispositivo que muda o sentido ou a intensidade de uma força com a utilização do trabalho. Máquinas térmicas são máquinas capazes de realizar trabalho a partir da variação de temperatura entre uma fonte fria e uma fonte quente. São dispositivos que transformam a energia interna de um combustível em energia mecânica. Resumindo, máquina térmica converte calor em trabalho. A grande maioria dessas máquinas retira calor de uma fonte quente. No século passado, os cientistas estabeleceram de forma definitiva que o calor é uma forma de energia. Uma máquina térmica tem maior eficiência quando transforma mais calor em trabalho e rejeita menor calor para a fonte fria. Ela funciona em ciclos e utilizam duas fontes de temperaturas diferentes: uma fonte quente, que é de onde recebem o calor, e uma fonte fria, que é para onde o calor que foi rejeitado é direcionado. A máquina térmica não pode funcionar sem queda de temperatura e nunca restitui integralmente, sobre a forma de trabalho, a energia que foi concedida sobre forma de calor. Os motores de combustão interna, como aqueles que a gente vê nos automóveis, são exemplos de máquinas térmicas. As máquinas simples são dispositivos capazes de alterar forças ou simplesmente de mudá-las de direção e sentido. A ideia de uma máquina simples foi criada pelo filósofo Arquimedes, no século III a.C., que estudou as máquinas arquimedianas, a alavanca, a polia e o parafuso. A primeira máquina térmica que se tem registros é a máquina de Heron. Essa é uma máquina a vapor que foi construída no século I a.C., depois de Cristo, com o objetivo de divertir as pessoas. Em 1698, mais de 1000 anos depois da máquina de Heron, surgiu a primeira máquina a vapor de interesse industrial. Ela foi elaborada por Thomas Savery, que era um engenheiro militar inglês. Essa máquina tinha por objetivo retirar a água dos poços de minas de carvão, porém ela poderia explodir devido à utilização de vapor a alta pressão. As primeiras máquinas térmicas usavam o vapor de água produzida em caldeiras como combustível, para gerar movimento e realizar trabalho como, por exemplo, girar uma roda d'água ou as rodas de um trem. No entanto, as máquinas térmicas obtiveram destaque de fato apenas no século XVIII, quando em 1763 James Watt foi chamado para reparar um modelo da máquina da Newcomen. Em 1765, Watt aperfeiçoou o modelo da Newcomen. A sua invenção, uma versão da máquina a vapor, economizava até 75% do combustível. Isso permitiu a utilização dessas máquinas em vários setores: tecelagem, minas de carvão, ferrovias, navios. O seu invento foi um ponto de partida para a Revolução Industrial e serviu de base para a mecanização de toda a indústria. Com a Revolução Industrial, as máquinas substituíram várias ferramentas e eliminaram algumas funções que antes eram exercidas pelos operários. Uma das primeiras utilizações da máquina a vapor foi a fabricação de tecidos. E graças a essas máquinas, a produção de mercadorias aumentou muito e os lucros dos donos da fábrica também.
Bom, a caldeira e o motor a vapor eram os tipos de máquinas mais usados na Revolução Industrial. O motor que foi usado para mover as linhas da produção diretamente, depois ele foi usado para gerar energia elétrica, movendo as máquinas com motores elétricos. Mas o motor a vapor foi o pontapé inicial. O primeiro barco a vapor surgiu em 1807 e fora dos trilhos dos ônibus a vapor já circulava comercialmente desde 1825. Termoelétrica. Termo vem de temperatura de calor. A gente vai falar um pouquinho sobre as termoelétricas agora. Como funcionam? A caldeira é aquecida com a queima de combustíveis como carvão ou óleo diesel. Quem movimenta as turbinas é o vapor que sai das grandes caldeiras. Dentro dessas caldeiras a água ferve, vira vapor e aumenta a pressão. E essa alta pressão do vapor, ela é conduzida por tubulações até chegar nas turbinas. A turbina é movida por um jato de vapor de grande pressão. E depois do uso, o vapor é jogado fora na atmosfera. Daí por diante o processo é o mesmo das hidrelétricas. As turbinas são ligadas ao gerador, que transforma a energia de movimento do gás em energia elétrica. A primeira usina termoelétrica surgiu em 1882, que foi instalada lá em Nova York. Atualmente, a principal forma de produção de energia elétrica no mundo é obtida através das usinas termoelétricas. Cerca de 70% da geração de eletricidade em todo o mundo. A primeira termoelétrica no Brasil foi inaugurada em 1883 em Campos, no Rio de Janeiro. A potência dela era de 52 quilowatts. Nessa época, o Brasil ainda estava vivendo sob o Império, com o governo de Dom Pedro II. Mais de 60 usinas termoelétricas já estão em operação no Brasil. O país não investe em energia solar e eólica só para dar sobrevida às termoelétricas. Essas usinas já deveriam ter sido fechadas há anos, mas o lobby dos empresários tem adiado essa medida.